Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Telmo, eu faço parte da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Marília e congrego na AD Central de Garça. Meu nome é Miralva, eu sou casada com o Telmo e faço parte da mesma igreja. Paz do Senhor para todos. Amém. Hoje nós vamos estudar a lição 8, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O textuário diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Efésios 2:20. A nossa verdade prática nos fala assim: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica se acha no livro de Efésios, no capítulo 2, do verso 20 ao 22, e também em Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em espírito. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Meus irmãos, a lição de hoje, o assunto dela é edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. A introdução nos fala assim: pela reconciliação do homem com Deus, através da cruz de Cristo, Paulo compara como um edifício em construção. A pedra principal, a pedra angular é Cristo. O fundamento da igreja é a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Desta forma, é um propósito divino que sejamos o templo do Senhor, sejamos a morada do Altíssimo. E vamos estudar nessa lição cada um destes aspectos. E lá vem, nós somos morada do Altíssimo. Isso é um privilégio muito grande. O primeiro tópico nos fala assim: um edifício espiritual. O primeiro item, o santuário judeu. O templo de Jerusalém era símbolo do exclusivismo de Israel. Como povo de Deus, só os judeus tinham um templo ao Senhor. E isso fazia deles um povo especial. Eles achavam que eram donos de Deus, porque Deus tinha um templo em Jerusalém. Então, logo, eles eram donos de Deus. Era um exclusivismo. E os estrangeiros não podiam nem entrar no templo. Isto era motivo de muitas desavenças entre judeus e gentios, porque os gentios só podiam ir até o pátio dos gentios. Existia um muro após o qual os gentios não podiam ultrapassar. Com o sacrifício de Cristo na cruz, reconciliou os dois povos, judeus e gentios, as leis cerimoniais acabaram, foram abolidas, e a inimizade que existia foi desfeita. Acabou a inimizade. Cristo formou uma nova humanidade. A igreja agora é o corpo de Cristo. Agora, a igreja agora somos nós. Amém. É isso mesmo. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. A igreja com I maiúsculo, porque não está se referindo a uma igreja, está se referindo à igreja de Cristo. Efésios 2, 18 e 19. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Amém. O templo de Jerusalém perdeu a sua relevância e agora temos um novo conceito de templo. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Amém. O templo de Jerusalém
foi derribado, acabou. Ele vai ser Por isso reconstruído. nós temos que cuidar do nosso templo, Amém. da nossa saúde, da nossa Exatamente. vida. Por isso nós estamos aqui de castigo há 2 meses já. Pois é. Estamos aqui, nós fomos confundidos com idosos, né? O item 2, o santuário cristão. Nós, o que pertencemos a Cristo, somos comparados a um edifício onde Deus habita através de seu Espírito. Nós somos a habitação, a morada de Deus. Efésios 2, 22. No qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. O templo de Jerusalém não podia comportar a Deus. Todos sabiam disso. Salomão reconheceu, quando da inauguração do templo, ele reconheceu que aquele templo não podia, Deus não podia habitar ali, porque não cabia Só naquele ali, templo. porque Só ali, espaço limitado, né? Isso. 1 Reis 8, 27. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não te poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Salomão, na sua sabedoria, reconheceu isso. Agora é interessante, nós somos o templo de Deus. Nós, os que cremos em Jesus Cristo. Onde quer que a gente vá, nós somos o templo de Deus. Agora Deus tem um templo que muda de lugar, né? Reconhecemos a Cristo como nosso suficiente Salvador. O Espírito de Santo de Deus mora em nós. Ele não cabia no universo, mas cabe em nós. Muito interessante. Muito. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Por isso nós temos contato íntimo com Ele. Não sou eu que estou dizendo, Theo. É a Bíblia. É a palavra de Deus que está dizendo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus habita em nós. Por isso nós somos o templo do Espírito Santo. Por isso nós podemos perguntar a Ele, o que o Senhor quer que eu faça? Ele está morando aqui conosco. O item 3, a pedra angular. Nas construções antigas dos edifícios, que normalmente eram feitos de pedra ou de tijolos, mas normalmente eram de pedra, havia uma pedra muito importante. Era a pedra angular colocada na esquina para que o templo, a casa, ficasse no esquadro e no prumo. Essa pedra angular era a principal da construção. Era todo um cuidado para colocar essa pedra. Era ela que dava a direção na construção, alinhava as paredes, era um tipo de esquadro para a construção. Ela esquadrejava a estrutura, tanto na vertical como na horizontal. Essa pedra unia toda a estrutura. Segundo o autor da lição, foi encontrado um monólito, uma pedra muito grande, com 12 metros de comprimento, para o que seria a pedra angular do templo. Porque quando não sei se vocês gostam de matemática, essa pedra ela dava a direção na vertical e na horizontal. No item 4, Cristo é a pedra principal. Cristo é identificado como uma pedra angular. Podemos ver na profecia messiânica. Salmos 118, 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. É isso mesmo. Os sacerdotes deveriam saber que Jesus, o Messias, seria a pedra angular, porque está escrito lá. O próprio Jesus vai dizer que ele é a pedra, a cabeça da esquina, a pedra angular do novo templo. Nós, a igreja, somos o novo templo. Cristo é a nossa pedra angular, é Ele que nos dá a direção na horizontal e na vertical. Marcos 12, 10. Ainda não lestes esta escritura? A pedra que os edificadores rejeitaram, esta foi posta por cabeça de esquina. A pedra principal. Da nossa vida, da nossa igreja, da igreja de todo mundo, da igreja de Cristo. Sem Ele não tem direção. Não somos nada. Amém. Os apóstolos também testemunharam que Cristo é a pedra angular, a pedra principal. Podemos ver lá no livro de Atos 4:11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Amém. A pedra angular desse novo templo é o próprio Jesus. Jesus é a minha pedra angular. É a pedra angular da igreja.
eu tenho que seguir na direção horizontal ou vertical, sempre através de Cristo. Na parábola do homem que edifica a sua casa na rocha, Cristo é o alicerce, ele edificou a sua casa em cima da rocha. Já viu uma casa sem alicerce, Temo? Não dá, né? Eu já vi uma casa sem alicerce, ela desmoronou lá em Santana. Foi uma pena. Não chegou a cair totalmente, mas ela quase que desmorona. No tópico 2, o fundamento apóstolos e profetas. No primeiro item, o conceito de apóstolos. A tradução de apóstolo, que vem do grego, significa enviado ou mensageiro. O apostolado está centrado na natureza da missão de Cristo. Cristo foi enviado para ser o Salvador do mundo e nós fomos enviados para sermos os divulgadores de Cristo. Hebreus 3:1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Porque Deus enviou Cristo, por isso ele passou a ser um apóstolo de Deus. Podemos no Evangelho, quem é considerado apóstolos? Os apóstolos foram aqueles que foram chamados por Jesus. Essa era uma condição sine qua non. E os que conviveram com Jesus durante o seu ministério. Os apóstolos foram as testemunhas oculares de tudo o que aconteceu. Desde o início, eles acompanharam Cristo por 3 anos e eles viram a sua morte e a sua ressurreição. Os milagres. E os milagres e tudo que eles fizeram, Podemos ver essa condição de apóstolo quando os apóstolos decidem, por sortes, alguém para o lugar de Judas Iscariotes. Atos 1, 21 e 22. É necessário, pois que, dos homens que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que de entre vós nos foi tirado, nos foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunho da ressurreição, da sua ressurreição. Amém. Então, Paulo não era apóstolo porque ele não conviveu com Cristo 3 anos. Pois é. Mas ele viu a morte e viu a ressurreição de Cristo, porque ele estava em Jerusalém. Isso é uma meia verdade, meus irmãos. Paulo é apóstolo porque ele viu Cristo morrer, viu Cristo ressuscitar, mas ele foi chamado pelo próprio Jesus, quando ia no caminho de Damasco. Saulo, Saulo, por que me persegues? Eu vou enviar você às nações. Então ele é um apóstolo, sim. Atos 26, 15 e 16. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci, por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Paulo não andou com Cristo, mas ele é apóstolo de Cristo, porque foi chamado pelo próprio Jesus. É como nós não andamos com Cristo, mas nós fomos chamados. Nós somos ministro do Evangelho. Cada um que se converte, Miraldinha, é um ministro de Cristo. Se você aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, você é um ministro. Amém. Você tem que começar a ministrar. Assim, os apóstolos foram separados para a igreja primitiva de Cristo. A mensagem de Cristo é o fundamento, porque a mensagem de Cristo é o fundamento da igreja. O item 2, a doutrina dos apóstolos. O fundamento da igreja são as Escrituras, tanto o Antigo Testamento como o Novo. Não são os apóstolos o fundamento da igreja. Os apóstolos usavam as Escrituras, eles foram enviados para divulgar a mensagem de Cristo. E os apóstolos receberam ensinamento diretamente da fonte. Puxa, se eu estivesse lá, hein? Direto de Jesus Cristo. Qualquer um de nós teria um prazer muito grande se pudesse ter este professor. Hoje nós não temos Jesus presente, mas nós temos a palavra de Deus que nos conduz. Não temos Jesus presente, mas não, ele está presente aqui. Nós não temos Jesus para caminhar junto, para caminhar visivelmente. Porque quem está sempre conosco é o Espírito Santo de Deus. Muito bem.
Depois da colocação do alicerce, uma construção, não se pode mais mexer na pedra angular, porque a parede foi subida em cima da pedra angular. Isso quer dizer que não se pode mexer nos fundamentos da igreja. A palavra de Deus não pode ser violada. E as pessoas, quando leem e se deparam com algo que não concordam, elas pulam. Pulam ou violam a palavra de Deus. Jesus nos diz que a sua palavra é verdadeira, que as suas palavras não hão de passar. É um alerta para nós, os crentes, hoje. Leia a Bíblia. Veja as promessas, elas não vão passar. Tudo vai se cumprir. Lucas 21, 33. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém. As palavras de Cristo, que são o fundamento da igreja, não vão passar. A revelação dada aos apóstolos, escrita no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada, nem a revelação ou profecia posterior. Amém? O item 3, o testemunho dos profetas. A palavra grega que deu origem a profetas é profetes. O significado é proclamador e intérprete da revelação divina. A expressão apóstolo e profetas tem um significado especial. Não são os profetas do Antigo Testamento, esses acabaram em Malaquias. Nós tivemos 400 anos num período, acabaram com João Batista, e não em Malaquias, acabaram em João Batista. São os profetas da igreja. As profecias ainda acontecem hoje. É o dom de profecia. Elas não podem mudar o fundamento da igreja, que é Cristo. São para o crescimento da igreja. Se alguma profecia vai contra o que está escrito na Bíblia, esse profeta não é de Deus, é falso. Efésios 2:20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Paulo nos diz que a compreensão do mistério que estava oculto, que os gentios tinham direito igual na posição do corpo de Cristo, foi revelado pelo Espírito Santo. A lição 9 vai tratar desse assunto. Aos profetas do Novo Testamento. Efésios 3, 4 a 6. Por isso, quando lerdes, podereis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito dos seus santos apóstolos e profetas, a saber, que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participante da promessa em Cristo pelo Evangelho. Esse era um mistério que estava oculto, que nós vamos estudar com mais profundidade na lição 9. E agora os gentios, que somos nós, fazemos parte do corpo de Deus, somos filhos de Deus, juntamente com os judeus. Os profetas do Novo Testamento, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, são alicerces da Igreja de Cristo. E 2 Pedro 1:21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem, de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Eu gosto de ler quando Paulo Ágabo fala para ele, você vai ser preso lá em Jerusalém, como profeta, um dom de profecia, né? O tópico 3, edificados para a morada de Deus. O item 1, edifício bem ajustado. Efésios 2:21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. Amém. Esse processo significa o desenvolvimento dos crentes. É um processo contínuo. Milavinha, eu estou em construção. Sim, quando eu me converti, eu era uma. Mas ao longo do tempo, nós fomos sendo transformados, moldados, segundo a palavra de Deus. Amém. E até que Jesus venha, nós estamos sendo moldados, lapidados. Amém. Todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Isto é, bem encaixado umas nas outras. É como um corpo. O braço está no lugar do braço, a perna está no lugar da perna. E um sobrevive sem o outro. Para ficar em harmonia, né? Vai ficar em harmonia, exatamente. 2 Coríntios 13:11. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sedes consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz será convosco. Amém.
se possível, tende paz com todos. todos. É o que diz a palavra de Deus. Amém. Isso quer dizer o quê? Que eu faço parte de uma congregação onde eu espero que ninguém tenha nada, que eu tenho que pedir perdão, porque nós temos uma amizade, somos todos filhos de O Deus. amor de Deus, o amor incondicional, faz com que a gente ame o nosso irmão, mesmo com todos os defeitos que nós temos Que e nós que eles temos. têm também. Que eu acho que eles não têm, mas eu tenho. Nesta caminhada, o crente se comporta como o filho obediente, então passa a mostrar e evidenciar os frutos do Espírito Santo. Você conhece eles, né? Os frutos do Espírito Santo, sim. Qual que você gosta mais? Domínio próprio. Domínio Como eu próprio. sofro com isso, meu Deus. Não é fácil você ter domínio próprio. Né? Exatamente. O desenvolvimento vai até nós alcançarmos a estrutura de homem perfeito, a estatura de Cristo. O crente bem ajustado torna-se o templo do Espírito Santo. Onde quer que ele vá. Amém. O item 2, templo santo no Senhor. Efésios 2, 21. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor. Amém. No texto, Paulo usa a palavra... Não é de qualquer maneira. Exatamente. Não é de qualquer maneira. É ajustado, como diz aqui a palavra de Deus. Eu estou ajustado a você, minha irmã. Eu estou ajustado ao meu irmão. Sabe por quê, Thelma? Porque nós construímos uma vida juntos. Amém. Quando casamos, não tínhamos nada e fomos conquistando ao longo do tempo. Amém. E por isso, nós fomos nos ajustando um ao outro. E assim que é a igreja. Quando eu me converti, eu não conhecia esse Deus como eu conheço hoje. Os meus irmãos também. Nós estamos ajustados um ao outro. Amém. No texto de Paulo, a palavra templo é naon. Essa palavra se refere ao Santo dos Santos, ao interior do templo, lugar santíssimo, o lugar onde só o sumo sacerdote poderia entrar. Porém, Paulo não está se referindo a essa localidade do templo. Paulo está dizendo que o crente se tornou um templo santo, santificado por Deus. Paulo usa a mesma expressão escrevendo aos Coríntios. Em 1 Coríntios 3,16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Amém. Temos que saber isso. Temos que ter certeza disso. Quando somos separados do pecado, passamos a pertencer a Cristo. Nós somos de Cristo. Ele nos comprou. Por um alto preço. Por um alto preço. Numa escola dominical, há um tempo atrás, eu levei uma escritura de uma escrava, de menina de 14 anos. Para vocês verem. Cristo foi lá e falou, eu compro esse menino aí. E me comprou. E eu agora sou dele. Amém? Isso é muito importante para mim, meu amigo. Eu sinto a presença de Deus cada vez que eu tenho certeza disso, que Ele me comprou, eu tenho. Ele já cuidava da gente. Amém. Mesmo antes da gente conhecer Amém. Ele como conhecemos hoje. Ele já cuidava da gente. Amém. Agora nós temos de viver em santidade. Somos de Cristo, Ele nos comprou. Temos que viver em santidade, porque Ele é santo. 1 Pedro 1,15. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Na sua maneira de viver, Thelma. Se é no trabalho, se é na escola, se é na igreja, se é em casa, se é onde você estiver, temos que ter uma postura, uma maneira de viver, de acordo com a vontade de Deus. E não é se preocupar, ninguém está vendo, Deus está vendo. O resultado dessa santificação é o afastamento do pecado. Passamos a desfrutar da comunhão divina. Nós passamos a desfrutar da comunhão com Deus. O crente passa a ter livre acesso a Deus. Por isso eu posso orar a Deus e dizer, Senhor, ouve a minha petição. Aonde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja. No tanque, lavando roupa, lavando louça, limpando a casa, cuidando da horta. Onde quer que a gente esteja. Quando nós tivermos um problema, você lavava a roupa e as lágrimas suas enchiam aquele tanque lá. Pois é. Não vou nem lembrar. Efésios 2, 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Isso aqui nos tranquiliza. Amém. Porque nós somos edificados por Cristo. Amém. O item 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada do Altíssimo significava o tabernáculo. Era lá que Deus estava para se comunicar com o seu povo. E depois,
quando estavam no deserto. Depois foi em Jerusalém. Depois Salomão inaugurou o templo de Jerusalém, passou a tomar o lugar do tabernáculo. Os dois eram um local de adoração, um lugar de comunhão íntima com Deus, um lugar permanente. Mas agora o nosso lugar de oração não é nem Jerusalém, não é nem Samaria, o nosso lugar de adoração é em espírito e em verdade. Deus busca aqueles que o adoram em espírito. O cristão passou a ser o templo santo do Senhor. Passou a ser o templo santo do Senhor. Nós somos o templo santo do Senhor. Isso quer dizer que Deus habita em nós pelo seu Espírito Santo. Isso confirma o ensino que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Um templo construído por homem não pode abrigar a Deus. Não pode conter, Não né? pode conter a Deus. Agora, Deus reside em cada cristão, que é santificado. Não uma igreja mais, não é mais uma igreja física. A igreja física é para eu ter contato com você, meu irmão. Ver você, abraçar, rir. Essa é a igreja física. Uma igreja que é o corpo de Cristo, onde tem judeus e gentios, não há mais acepção de pessoas. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e veremos para ele e faremos nele morada. Amém. Conclusão: a comparação da igreja com o edifício nos mostra que estamos em construção, até chegarmos à unidade da fé. A pedra angular, que é Cristo, não pode ser substituída. Se alguém colocar outro fundamento, não é de Deus. A doutrina dos apóstolos, o testemunho dos profetas, não podem ser revogados. Eles são a palavra de Deus. Nós vamos agora orar. Se você tem alguma dúvida sobre esta lição, você pode perguntar, ou para mim, ou no canal, pode perguntar para alguém que entende. Né? Nós estamos à sua disposição. Vamos orar? Você quer falar alguma coisa? Não. Não? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esta lição que nós pudemos fazer, aprender mais um pouco da tua palavra, Pai. Obrigado por esse privilégio de pertencer a teu povo. Eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade. Eu te peço, fale aos corações, Pai. Amém, que aquele Jesus. que ouvir essa palavra possa ser edificado por ti, Pai. Possa conhecer a ti como único e suficiente Salvador. Amém. Amém.